Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, como é bom estarmos juntos neste momento para celebrarmos a Eucaristia nesta quarta-feira da 11ª semana do tempo comum, dia 17 de junho. Queremos nesta missa confiar a nossa vida ao bom Deus, pedir o seu auxílio, a sua graça, pedir que o Senhor nos console, nos anime na fé, na esperança. Queremos também pedir nesta missa pelo fim desta pandemia, colocar no Senhor as nossas angústias, mas também a nossa esperança, colocar em Deus. Que Ele seja o nosso pastor, que nós possamos neste tempo aprender a nos confiarmos em Deus, deixarmos pastorear por Ele, que tudo possamos compreender a partir de Deus. A perda de alguém muito querido, que o Senhor ilumine tudo isso que nos tem acontecido neste tempo. Queremos celebrar esta missa por todas as intenções que os irmãos colocam nos comentários desta transmissão. E queremos rezar também por aquelas intenções que chegaram até nós. Pela alma de Poliana Correia da Silva, 19 anos, Maria de Nazaré Neves, 1 mês, Eduardo Teixeira, Dino Silva, 1 mês. Rezaremos também pelos aniversariantes Maria Elisete Braga e Maria Alves Barbosa. Lembrando que você pode solicitar na secretaria da paróquia a missa por alguém falecido, pelo dom da vida, pela saúde de alguém. Solicitar na secretaria também as missas para o domingo, as missas de domingo, colocando a sua intenção. Vamos então celebrar esta Eucaristia com fervor e piedade. Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor, não me deixeis. Não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu sou o Padre Maurício Henrique, pároco da paróquia Jesus Ressuscitado. Sou o Padre Gabriel Paes. No início desta celebração, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis a Deus por mim. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade
piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu, no redemoinho, Elias e Eliseu partiram para Gilgal. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu: permanece aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão. E ele respondeu: pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. E partiram os dois juntos. Então 50 dos filhos dos profetas o seguiram e ficaram parados, à parte e a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. Elias tomou então o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres e eu te faça antes de ser arrebatado de tua presença. Eliseu disse: que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu: tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem de tua presença, isso será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que enquanto andavam e conversavam, o carro de fogo e cavalos de fogo se separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu via e gritava: meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois não o viu mais. E tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. Em seguida, apanhou o manto que Elias tinha deixado cair e, voltando sobre seus passos, estacou à margem do Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas, que se dividiram para os dois lados, e Eliseu atravessou o rio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande ao Senhor vossa bondade, que revestestes para aqueles que vos temem, para aquele que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Na proteção de vossa face o defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Do interior de vossas tendas os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Fortalecei os corações, vós ao Senhor vos confiais. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, meu Pai o amará, e ele e nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando der esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam o que estão jejuando. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, várias vezes nós falamos da importância de viver a fé. Mas talvez alguns irmãos se perguntem: como viver a fé? Como praticar a fé? Como manifestar a fé? O que eu devo fazer para ser, de fato, um homem de fé? O Evangelho apresenta-nos 3 práticas de fé que devem ser constantes em nossa vida, que devemos observar, vivê-las, praticá-las, de modo a alimentar a nossa fé, a nos aproximarmos de Deus, a manifestá-la ao mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo apresenta essas 3 práticas de fé que todo cristão deve observar: a oração, o jejum e a esmola. Elementos que devem estar presentes na vida do cristão. Orar significa dialogar com Deus, encher-se de Deus, escutar Deus, acolher Deus, meditar a sua palavra. Orar significa guardar a palavra de Deus no coração. Significa exercitar o gosto pela palavra de Deus. Ontem nós estávamos reunidos virtualmente com os coordenadores das forças vivas da dimensão catequética e caritativa. E o nosso diácono, o diácono Nilo, falou uma coisa muito interessante. Nós somos chamados a orar, mas não sabemos como orar. Ficamos muitas vezes no Pai Nosso e na Ave Maria, que são orações profundíssimas, fortes, que nos consolam, que nos animam e que devemos rezar constantemente o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas nós não meditamos nas palavras do Pai Nosso e nas palavras desta outra oração dedicada a Nossa Senhora. Não meditamos as palavras do Senhor.
É preciso saber orar. O Pai Nosso e a Ave Maria, e graças a Deus, essas duas orações estão nos lábios de todos os nossos católicos, principalmente ao rezarmos o terço, que é uma oração belíssima, profundíssima. Mas a partir dessas duas orações, orar com a palavra. Orar com a palavra. E no próprio Pai Nosso, nós temos belíssimos ensinamentos de Cristo. E no próprio Pai Nosso, nós temos também várias outras orações. No Pai Nosso, nós temos 7 petições, 7 orações, que estão relacionadas a alguns versículos bíblicos. Orar com a palavra. Portanto, quando a gente diz que para viver a fé precisamos orar, partir do Pai Nosso e da Ave Maria para orar com a palavra. E assim vamos nos enchendo de Deus. Vamos nos assemelhando a Deus. A segunda prática de fé que deve estar presente na nossa caminhada: a mortificação, a ascese, o jejum, a renúncia. Pensamos que tudo isso pertencia a uma espiritualidade da Idade Média, ou talvez a monges, ou a religiosos, padres. E pensamos que um casal, que um jovem, não está sujeito também, não está convidado a mortificar-se, a jejuar, a experimentar essa belíssima experiência da ascese. Precisamos esvaziar-nos de nós mesmos. O que vem primeiro, a oração ou o jejum? Será que é preciso primeiro esvaziar-se de si para se encher de Deus na oração? Ou será que é necessário encher-se de Deus para compreender a importância de esvaziar-se de si? É bem verdade que aqueles que observam o jejum, aqueles que se submetem a mortificações, são aqueles que foram tocados pela graça de Deus. Fica até difícil dizer a uma pessoa sem vida de oração, sem comunhão com Deus, fica até difícil dizer a ela: mortifique-se. Isso não está de acordo com a cultura de hoje, não está de acordo com o pensamento de hoje. Como mortificar-me, como jejuar, se hoje a cultura pede que eu atenda aos meus prazeres, às minhas vontades, ao meu querer, e eu preciso sempre estar bem? Como mortificar-se? Por isso que eu digo, é bom encher-se de Deus na oração para compreender a necessidade da mortificação. E na mortificação nós nos esvaziamos de nós mesmos, do nosso querer, e vamos cada vez mais assumindo a vida de Deus em nós. Quando nós oramos, nós nos assemelhamos a Cristo, que esvaziou-se de si. Nosso Senhor Jesus Cristo esvaziou-se de si porque estava em constante comunhão com Deus. O seu alimento era fazer a vontade de Deus. Então, se eu estiver em comunhão com Deus, se meu alimento for a vontade de Deus, eu vou esvaziar-me. E amados, há certos combates que nós só venceremos com jejum. Há certos vícios, pecados, que nós só venceremos com o jejum, a mortificação. Sabemos que é preciso dizer não ao pecado,
e precisamos exercitar isso em nós. É um exercício duro, mas a oração nos ajuda e a ascese é esta força que vem para fortalecer a nossa vontade. Esvaziar-se de si, sobretudo quando se faz necessário sair de si para ir ao encontro do irmão. A terceira prática de fé, a esmola, a caridade. Se nós nos assemelhamos a Cristo, se nós nos esvaziamos como Cristo, esvaziamos de nós mesmos, vamos doar a nossa vida, vamos servir. E assim se vive a fé, assim se pode viver a fé. Quando nós falamos de viver a fé, nós pensamos que basta rezar o terço todos os dias, basta rezar uma oração ao acordar, 5 minutos de oração, e 5 minutos de oração ao dormir, ao descansar. É preciso observar essas 3 práticas de oração. Semana passada, eu assistia uma live de um sacerdote da arquidiocese que está realizando encontros com outros sacerdotes e dialogando com outros sacerdotes e conversando, trocando ideias, refletindo um tema. E achei muito interessante o que este sacerdote convidado para a live disse. Bem polêmico, forte. E sabemos que o que ele colocou corresponde à verdade. Eles falavam sobre o círio de Nossa Senhora de Nazaré. E esse sacerdote dizia: não considero o círio como uma expressão de fé da arquidiocese. Considero o círio como uma expressão de devoção. Porque nós temos fé em Cristo Jesus. A nossa fé é cristocêntrica. Ele é o Senhor, o mediador, o caminho, a verdade, a vida. Temos fé em Jesus. É preciso crer no Senhor para ser salvo, não desmerecendo o papel fundamental de Nossa Senhora na obra da salvação. Mas ele também dizia que para ele o círio não era uma expressão de fé, porque justamente a fé deve se manifestar na oração, na mortificação e nas obras de caridade. Não que não tenhamos fiéis de fé na procissão. E temos. Nós sacerdotes, nossas comunidades estão no círio. Mas talvez muitíssimos, param na corda, na imagem, no sacrifício, no corpo doendo, enfim, são questões que sempre vamos estar trabalhando para poder viver a fé. Entendam bem, precisamos nesse tempo nos apegar a Nossa Senhora, e o padre não está colocando nada contra Nossa Senhora, mas esse padre falava sobre expressões de fé e expressões de devoção, de amor, de afeto. Expressar a fé, portanto, por meio da oração, a palavra, ler a palavra, rezar com a palavra. Sabemos que muitos fiéis têm o hábito também de rezar com a liturgia das horas. Isso na paróquia nós motivamos. Temos retiros espirituais com a liturgia das horas, laudes, vésperas. O quanto nos faz bem orar, jejuar e viver a fé por meio de obras de caridade. Tomemos cuidado, porque também nós escutamos isso.
aquela pessoa ora tanto, mas sou eu que estou indo ao encontro dos necessitados e não preciso orar tanto. Cuidado, cuidado, cuidado. Não vamos para o extremo. O importante é orar. O importante é ir até o pobre, o necessitado. Jesus coloca no Evangelho que é necessário orar, é necessário jejuar e é necessário servir. E assim nós vamos vivendo a nossa fé. E tudo isso, amados, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E não para a nossa glória. É o que o Senhor pede. Não para os homens, não para a nossa vaidade, mas para o nosso crescimento humano e espiritual, para Deus e para os outros. Na primeira leitura, nós encontramos Elias e Eliseu, dois grandes profetas, que atravessam o Rio Jordão. Essa travessia do Rio Jordão, ela nos lembra a Páscoa dos judeus, nos lembra a libertação dos judeus, a salvação de Deus. Os judeus que atravessaram o Mar Vermelho e atravessaram também o Jordão para entrar na Terra Prometida, entrando em uma nova condição, passando para uma nova condição. Isso nos faz lembrar da Páscoa, passagem. Viver a fé também é estar disposto a viver a Páscoa todos os dias. Fazer essa travessia todos os dias. Da morte para a vida. Do homem velho para o homem novo. Fazer esta passagem do pecado para a santidade. Isto é viver a fé. E por meio das minhas devoções, eu posso manifestar a fé se de fato as minhas devoções me ajudam a passar da vida antiga para a vida nova. Se de fato eu passar para uma nova condição. E aqui nós compreendemos a função importantíssima de Maria Santíssima na Igreja. Mulher santa, mulher imaculada, mulher aberta a Deus. Se as minhas devoções me ajudarem a me assemelhar às virtudes de Nossa Senhora, eu estarei vivendo de fato a fé. Se a corda me ajudar a viver as virtudes de Nossa Senhora, como total entrega a Deus, se os sacrifícios que eu fizer me ajudar a viver as virtudes de Nossa Senhora, sendo todo de Cristo, aí sim a minha devoção será uma expressão de fé, porque eu estarei fazendo essa passagem. Que nosso Senhor nesta missa nos ajude, amados, nos ajude a vivermos a fé, orar, jejuar e servir. Manifestemos a nossa fé ao mundo, hoje tão necessitado da nossa oração, da oferta da nossa vida e do nosso serviço. Um momento de silêncio para guardarmos a palavra em nosso coração. Apresentemos a Deus as nossas preces. Nossa resposta será: protegei-nos, Senhor, por vossa imensa bondade. Protegei-nos, Senhor, por vossa imensa bondade. Pelos membros da Igreja, para que, segundo a orientação de Jesus, sejam discretos e ao mesmo tempo eficazes, quanto ao modo de jejuar, praticar a caridade, orar, rezemos. Protegei-nos, Senhor, por vossa imensa bondade. Pelos governantes, para que em suas decisões levem em conta a fragilidade dos pobres e marginalizados
e se empenhem por torná-los participantes ativos da vida social. Rezemos. Protegei-nos, Senhor, por vossa imensa bondade, pelos religiosos e religiosas, para que deem testemunho de autêntico amor à Eucaristia, de assiduidade à Palavra de Deus. Rezemos. Protegei-nos, Senhor, por vossa imensa bondade. Por nossas famílias, para que conservem o hábito de oração comunitária, no lar e nas comunidades eclesiais. Rezemos. Protegei-nos, Senhor, por vossa imensa bondade. Atendei, ó Pai, as nossas preces, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e que para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso É Deus. nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, em nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós a associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fontes de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Alberto e seu auxiliar Antônio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nossos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas eu a sua palavra serei salvo. Faça a sua comunhão espiritual.
Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Um abraço aos nossos coordenadores das Forças Vivas. Estamos nessa semana de encontros virtuais e hoje nós conversaremos com os coordenadores da dimensão espiritual. Reforço também aquele comunicado que nós já soltamos nos grupos de WhatsApp. Sexta-feira, às 8 horas, nós teremos a missa do Sagrado Coração de Jesus somente para os idosos. O idoso precisa apanhar sua senha na secretaria ou alguém da família apanhe a senha para participar dessa missa às 8 horas. E todo domingo às 10 horas nós teremos também uma missa exclusiva para os idosos. Nós pedimos a compreensão dos irmãos, porque muitos idosos desejam participar da missa. Graças a Deus, vamos poder possibilitar isso a eles. Vamos entender todo o sofrimento deles, que não foi fácil durante esse tempo de pandemia, de estarem distantes da igreja. Foi muito doloroso, muito difícil, e queremos oferecer essas missas para eles. Então a gente pede a compreensão dos fiéis. Eu sou filho, eu sou neto, eu vou participar também, vou com meu avô, vou com a minha mãe, para os idosos, porque a procura tem sido grande, tá bom? Então deixe o seu idoso, o seu avô, o seu pai, a sua mãe, na porta da igreja, depois apanhe e vamos proporcionar esse momento para eles. E na Santa Teresinha nós vamos retomar nesse domingo as missas. Então nós teremos duas missas, vai ser às 8h30 e 18 horas. Quem poderão ir para as missas? Tudo aquilo que está sendo colocado aqui também nós veremos lá. Então, crianças acima de 12 anos, pessoas até 60 anos de idade, que não são do grupo de risco, que não estejam grávidas, nem lactando, ou tiveram Covid, ou estão mostrando alguns sintomas, né, de resfriado, não pode ir. É um tempo agora que a gente vai estar priorizando isso. Então você pode fazer o seu agendamento, você pode entrar nas nossas redes sociais, no Facebook da Santa Teresinha da Amazônia, e lá nós vamos ter as recomendações e tem os números da onde está sendo feito o agendamento. Só vai entrar na missa quem fizer o agendamento prévio. Então você entra no nosso Facebook, também no nosso Instagram, lá tem o contato do William e da Bruna, são eles os responsáveis para fazer o agendamento. Então nós estamos com a igreja, vamos possibilitar somente 30 lugares que foram marcados, e nesses 30 lugares para essas duas missas, então são 60 pessoas por final de semana, por domingo. Então você entra em contato com o telefone do William e da Bruna, e lá você faz o seu agendamento, você que vai se encaixar nos requisitos, no protocolo que a gente está pedindo. Por isso, então, acesse o nosso Facebook, Santa Teresinha da Amazônia, lá está todas as recomendações, o número, o contato, e entre também no nosso Instagram, da Santa da Amazônia. E também quero pedir para todos para entrarem, se inscreverem no nosso YouTube, no canal do YouTube, Santa Teresinha da Amazônia. Se inscreva lá para a gente poder também começar a fazer a transmissão ao vivo. Nós precisamos de 1000 pessoas para se inscrever. Então você pode ir lá no YouTube, Santa Teresinha da Amazônia, e se inscreve. Nós temos ainda poucos inscritos, mas que a gente possa fazer bastante. Até semana que vem a gente ter todo mundo para fazer essa transmissão também pelo YouTube. Inclinai-vos para a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.